Evidências no Egito para um novo olhar sobre a história. Vamos agora nos concentrar no Egito, por ser este o local onde se localizou a principal escola de mistérios e ainda existem evidências de seres humanos de diferentes tamanhos e níveis de consciência, embora em geral não reconhecidas. O Egito foi a região que eles escolheram para finalmente restaurar a nossa consciência, e a primeira região em que os sobreviventes da Atlântida e os mestres ascensionados estiveram em um mesmo lugar. Poderíamos discutir a história daquelas outras regiões e faremos isso em breve, mas o foco desta obra será o Pai, porque é por meio do Pai que as informações básicas sobre o Merkaba devem ser lembradas. Tia e o marido Ai foram os dois primeiros a criar um bebê por ligação interdimensional através do Tantra Sagrado, o que levou os três à imortalidade: o pai, a mãe e o filho. Vocês podem ter uma ideia muito boa de como eram os lemurianos olhando para Tia. Ela e o marido ainda vivem e ainda se encontram no planeta atualmente, mesmo depois de dezenas de milhares de anos. Eles são dois dos seres mais velhos do mundo e dois dos mais respeitados de todos os mestres ascensionados, por causa de tudo que fizeram pela consciência humana. Gigantes na Terra. Abu Simbel, no Egito, localizado na base da espinha do sistema de chakras do aspecto masculino da rede crística. São seres na faixa dos 18 metros, o que indica que estavam no 5º nível de consciência. Esses seres, em uma outra parede em Abu Simbel, teria mais de 10 metros de altura, representando o 4º nível de consciência. Eles construíram salões para essas diferentes alturas. Essa porta é feita para os venusianos, a raça de Hathor, que estão no 3º nível da consciência. Contarei mais sobre os Hathors posteriormente. Esses seres do 3º nível têm quase 5 metros de altura, indicando que são homens, uma vez que as mulheres dessa raça têm cerca de 3 a 3,5 metros de altura. Na sua seção do prédio, os salões têm cerca de 6 metros de altura, com teto e colunas proporcionais a seres de 3 a quase 5 metros de altura. Próximo a esse salão, passando-se por uma pequena porta, que parece ter sido feita para nós, há uma saleta com teto muito mais alto. Os egípcios não fizeram essas estátuas arbitrariamente. Eles nunca fizeram nada arbitrariamente. Não há uma única ranhura em uma única pedra. Não existe nem menos uma, acredito, que tenha sido feito inconscientemente. Houve uma razão e um propósito para tudo, e normalmente isso foi criado em muitos níveis diferentes. A tábua de esmeralda, por exemplo, é escrita em uma centena de níveis de consciência. Dependendo de quem você é, entenderá algo absolutamente e completamente diverso do que entendem outras pessoas. Se estiverem de passar por uma mudança de consciência, voltem e releiam a tábua de esmeralda outra vez. Não acharão que se trata do mesmo livro, porque ele vai lhes falar de uma maneira diferente, dependendo da sua compreensão. Esses são seres terrestres passando por diversos níveis de consciência. Um imenso ser de quase 17 metros de altura, com uma estátua do nosso tamanho em pé ao lado da sua perna, são o rei e a rainha. Os arqueólogos não sabem como interpretar isso. Então, eles simplesmente dizem que os reis eram mais importantes do que as rainhas, e é por isso que elas eram feitas pequenas. No entanto, isso não procede.
As estátuas mostram 5 níveis de consciência. Todo rei e faraó que viveu no Egito tinham 5 nomes, representando 5 níveis de consciência. Alguns dos reis e rainhas eram capazes de transitar entre os diferentes níveis para guiar a população para os reinos espirituais. Existe um exemplo especial disso. No Egito existe uma antiga casa redonda. Não consegui vê-la, mas ela me foi descrita pelo famoso arqueólogo Ahmed Farhed. Portanto, sei que ela existe. Essa foi a casa de Aya e Tiaya por muito tempo, embora, obviamente, eles não o estejam usando atualmente. Essa casa redonda é dividida por uma parede bem no meio. Não dá para passar de um lado da casa para o outro sem dar a volta por fora e depois entrar pelo outro lado. Isso não se parece com a ilha de Udall na Atlântida? Sobre um lado da parede central se vê o retrato de Ai, que parece bastante egípcio, com sua saia angulosa, barba e diversos paramentos egípcios. Ele parece na altura normal. Do outro lado da parede, a imagem de Ai por quase 5 metros de altura. Ele parece muito diferente, mas pode ver o rosto dele, é o mesmo. Ele tem a cabeça enorme, projetando-se para trás, como acontece nas raças de nível superior. Mostrarei alguns exemplos em breve. Esses 2 retratos de Ai mostram que ele podia transitar entre esses 2 níveis de consciências diferentes por meio da mudança de consciência. Evolução escalonada. De acordo com o conhecimento de Melquisedeque, tanto os sumérios quanto os egípcios surgiram na superfície da terra quase ao mesmo tempo, completos, inteiros e perfeitos, com seu idioma totalmente inato, com as suas habilidades, compreensão e conhecimentos, com quase nenhuma evolução anterior àquela época, pelo menos nenhuma que a ciência conheça. Eles simplesmente apareceram no momento da história no seu mais perfeito estado. A escrita que surgiu naquele momento era extremamente sofisticada e clara, e nunca foi aprimorada desde aquela época. Depois desse impulso inicial, essas culturas se tornaram cada vez menos claras, até que finalmente essas civilizações avançadas degeneraram. Seria de considerar que elas se tornariam melhores e mais sofisticadas com o passar do tempo, mas não foi o que aconteceu. Isso é um fato científico. Ninguém na arqueologia convencional sabe como isso aconteceu, nem ao menos é capaz de explicar como isso poderia ter acontecido. É um grande mistério. O Egito e a Suméria situam-se em uma categoria especial que os arqueólogos chamam de evolução escalonada. Receberam essa classificação por causa da maneira como pareceram obter informações e conhecimento. O que aconteceu foi que um dia o Egito obteve a sua língua plena e completa. Depois esse conhecimento se estabilizou. Então, algum tempo depois, eles sabiam tudo o que possa imaginar sobre, digamos, construir um determinado tipo de fosso ou sistema hidráulico. Passado mais algum tempo, de repente sabiam tudo sobre hidráulica. Isso continuou acontecendo dessa maneira. De que modo os egípcios e sumérios obtinham essas informações? Como é que eles, de repente, de um dia para o outro, sabiam tudo? Vou dar-lhes as respostas de Thoth. Primeiro, preciso esclarecer algo sobre o desenho da precessão. O ponto A é onde nos encontramos hoje, e o ponto C é onde ocorreu a queda da Atlântida. O ponto C também é quando os polos mudaram. A época em que isso aconteceu foi determinada pela ciência. Foi quando também aconteceu o grande dilúvio de Noé e a fusão das calotas solares por causa de todas as mudanças que estavam ocorrendo na Terra. O ponto C representa o momento em que ocorreu a destruição.
Lembrem-se, mencionei anteriormente que houve 2 outros pontos, B e D, quando também podiam acontecer mudanças que seriam assimiladas mais facilmente. Por um período de 6.000 anos, do ponto C, onde aconteceu a destruição, até o ponto D, onde poderiam ser dados novos ensinamentos, os mestres ascensionados precisaram fazer uma pausa e esperar, enquanto os atlantes, que então eram bárbaros e peludos no Egito, retornassem lentamente para o estado em que poderiam aceitar esse novo, embora antigo, conhecimento. Esses aproximadamente 1,6 mil mestres ascensionados viviam sobre a grande pirâmide desde a queda e precisavam esperar 6.000 anos antes de poder começar a ensinar e formar a nova cultura. A fraternidade Tat. O filho de Tote, Tat, permaneceu no Egito com Ra depois da queda. Posteriormente, esse grupo tornou-se conhecido como a Fraternidade Tat. Ainda hoje, há uma fraternidade exterior no Egito chamada de Fraternidade Tat. Pessoas de carne e osso são os protetores e guardas dos templos sagrados. Ocultos por trás do atual Fraternidade Tat estão os mestres ascensionados. Portanto, o aspecto imortal da Fraternidade Tat permaneceu lá, esperando até o momento em que os egípcios pudessem receber os seus ensinamentos. Quando esse dia chegou finalmente, que foi o do nascimento da Suméria e do Egito, a Fraternidade de Tat ficou observando até encontrar ou uma pessoa ou um grupo de egípcios que estivessem prontos para o conhecimento antigo. Então 1, 2 ou 3 integrantes da fraternidade apareciam em um corpo com aparência semelhante à das pessoas a quem iriam ensinar. Eles iam à superfície, aproximavam-se das pessoas ou grupos e davam-lhes as informações de uma só vez. Eles diziam abertamente: "Ei, veja isso! Você sabia que se fazer isso, mais isso, vai acontecer isso?" Os egípcios diziam: "Nossa, vejam só!" Aplicavam o conhecimento, criavam assim um novo degrau na evolução. Então, os homens e mulheres da fraternidade voltavam para baixo da pirâmide. Os egípcios que haviam recebido aqueles ensinamentos passavam-nos para o resto da cultura, e a cultura passava a uma nova etapa superior. Os egípcios assimilavam aquilo por algum tempo, então a fraternidade procurava outro grupo que estava pronto para o próximo assunto. Voltavam de novo à superfície e diziam: "Vejam, eis aqui tudo o que querem saber sobre isso." Eles simplesmente lhes davam as informações. Os mestres ascensionados davam essas informações às pessoas por algum tempo, e a sua evolução simplesmente disparava para cima um degrau atrás do outro. A evolução paralela na Suméria. Esse mesmo padrão evolutivo também estava ocorrendo na Suméria, embora a atual linha histórica afirme que o Egito começou há aproximadamente 3.300 anos antes de Cristo, e a Suméria começou 500 anos antes, há cerca de 3.800 antes de Cristo. Acredito que ambas as culturas começaram quase ao mesmo tempo. Penso que se os historiadores mantivessem as suas datas exatas, eles descobririam que tanto a Suméria quanto o Egito começaram com poucos anos de diferença. Entretanto, a evolução da Suméria foi conduzida pelos Néfilim, o aspecto mãe, e a do Egito foi conduzida pelos Sirianos, o aspecto pai. Essa é a diferença básica. Acho que a mãe e o pai decidiram: está na hora de os nossos filhos se lembrarem. Acredito que tenha sido uma decisão dos pais e que, quando os pesquisadores examinarem direito, descobrirão que ambas as culturas começaram a florescer
no mesmo instante do tempo, o que está ligado ao ponto da órbita precessional do ponto D, quando havia maior probabilidade de o resultado ser satisfatório. Foi assim também que os sumérios aprenderam a precessão dos equinócios. São necessários 2160 anos para reconhecer que há uma precessão dos equinócios, mas os sumérios sabiam sobre ela porque os Néfilim disseram: vocês sabiam que existe uma precessão dos equinócios? Muito simples. Não é uma coisa complicada. Eles apenas lhe explicaram tudo e as pessoas tomaram nota. Os sumérios sabiam sobre eventos que remontavam a 450 mil anos, porque receberam as informações. Eles simplesmente tomaram nota e aplicaram. Mas depois que essas antigas culturas receberam todas essas excepcionais informações, elas degeneraram. Por que haviam de degenerar em vez de desenvolver ainda mais? Porque elas estavam no ciclo do sono, a parte da precessão relativa ao adormecer. Elas foram adormecendo cada vez mais, a cada respiração, até chegar ao Yuga Kali, o momento do sono mais profundo do ciclo. A metade do Yuga Kali, 2000 anos atrás, foi a época de Jesus, e os humanos estavam profundamente adormecidos e roncando. As pessoas do Yuga Kali, que leem livros e outros estudos escritos no período anterior, mais desperto, têm uma grande dificuldade para entender plenamente o que foi escrito. Por quê? Porque elas estão relativamente inconscientes. É por isso que as culturas de todo o mundo, não só no Egito e na Suméria, degeneraram até acabar. Hoje estamos prestes a despertar completamente e conhecer a verdade sobre o nosso ser. Segredos bem guardados no Egito, a chave para uma nova interpretação histórica. Saqqara. De acordo com a crença arqueológica linear, foi aqui que a cultura egípcia começou. Essa pirâmide foi a primeira a ser construída no Egito, pela maneira de pensar deles. Quando foi criada originalmente, ela era coberta com lindas pedras brancas. Na verdade, toda essa cidade se estende por quilômetros e quilômetros, e a centenas de metros para dentro da terra, incluindo prédios e complexos sobre o solo. Seria impressionante se pudessem ter visto como ela era quando nova, especialmente considerando que apenas um curto período de tempo na história, antes de ela ser construída, devíamos ser todos bárbaros peludos. Houve um salto desde os bárbaros peludos até essa cultura super sofisticada em apenas um segundo de tempo arqueológico. Essa pirâmide, que, acredito, invalida a crença de que foi em Saqqara que tudo começou, é pelo menos 500 anos mais antiga do que Saqqara. Se isso for verdade, a época em que os egípcios surgiram sobre a Terra é idêntica ao momento em que os sumérios surgiram, o que acredito ser exatamente o que tem acontecido. Essa pirâmide é chamada de Lehirit, uma transliteração, e é uma das poucas pirâmides dessa categoria que não é guardada. Existem poucas dessas pirâmides escalonadas, chamadas de mastabas. Os egípcios tomaram quase todas essas pirâmides que se aproximavam ou excederam os 6.000 anos de idade e puseram bases militares e enormes cercas elétricas ao redor delas. Em alguns casos, colocaram soldados de guarda armada com metralhadoras. Se tentarem aproximar-se dessas pirâmides, provavelmente tentarão matá-los. Eles não querem que ninguém saiba nada sobre essas pirâmides e especialmente não querem que as examinem. Se tentarem comentar com algum egípcio sobre elas ou pedir-lhes para vê-las, ele fará pouco de vocês. Eu passei por isso. Eles diziam: elas não têm importância. Foram feitas de tijolos de um adobe por gente primitiva. Não significa nada, não interessam. E eu respondia: bem,
posso ver uma? Não, é perda de tempo, não faça isso. Precisei continuar insistindo e insistindo porque queria ver uma. Passei por diversas repartições públicas e insistiam: por favor, posso ver nem que seja só uma? E eles respondiam: não, não, não. Finalmente precisei dar propinas para conseguir a ir em um desses lugares. Um funcionário público pediu $8.000 para levar-me escondido durante a noite e sem câmeras para olhar por apenas 15 minutos e depois me afastar. É assim que eles protegem fortemente essas construções. Finalmente, depois de uma longa provação, fiquei sabendo sobre uma dessas pirâmides que não tinha uma base militar, porque havia uma pequena aldeia em torno dela, a cerca de meia hora de Saqqara. Quando descobri que não precisava passar por nenhuma censura do governo, acabei encontrando uma pessoa que tinha conhecido na aldeia. Precisei pagar muito dinheiro, não foram milhares, mas centenas, para ir até lá. Então fomos de carro até a aldeia. Tive de procurar o líder para pedir-lhe permissão e pagar a ele em dinheiro também. Então tive permissão para ir lá por 30 minutos, mas sem tirar fotografias. Dei um jeito de fazer uma única fotografia e isso foi tudo. Não só havia uma pirâmide lá, mas haviam pirâmides em toda a parte, numa extensão que calculei em torno de mais de 15 quilômetros ao redor. Em certa época, isso foi um complexo importante. Eles não fazem nada para cuidar dessa pirâmide porque sabem que ela provavelmente tem mais de 6.000 anos. Então, descobri que essas pirâmides sem importância, entre aspas, não eram tão sem importância assim. As pedras que cobriam essa pirâmide, a exemplo das inclinadas, provavelmente pesam de 60 a 80 toneladas cada uma. Elas eram muito sofisticadas, apesar de a parte interna ser feita de tijolos de adobe. No alto de um bloco do lado da base, via-se um círculo com uma estrela de Davi, a chave para a experiência com Merkaba. Uma rampa desce uns 60 metros até o rio mais baixo, e a pirâmide ainda trabalha, ainda funciona, ela bombeia água. As pirâmides bombeiam água, isso já foi demonstrado nos Estados Unidos. Se você construir uma pirâmide direito, ela bombeia água sem nenhuma parte móvel. Assim, essa pirâmide se enche de água que precisa ser bombeada para fora antes de alguém entrar. Para coroar tudo isso, aconteceu de sentar-se a meu lado uma equipe de linguistas norte-americanos que estavam no avião de volta para casa. Pura sorte, é claro, que por acaso tinham acabado de entrar nessa pirâmide. Muito poucas pessoas podem entrar ali, mas no caso era uma equipe de 30. Um deles me contou sobre as inscrições internas, que eram definitivamente mais antigas que Saqqara. Vêem-se inscrições geométricas em todas as paredes. O rapaz estava muito entusiasmado quando me contou que a equipe de 30 especialistas em linguística que viu o interior da pirâmide acredita agora que a chave para todas as línguas do mundo esteja nessa pirâmide. Acho que ele pode estar certo. Ele conhecia geometria sagrada, e assim como vocês descobrirão em breve, a geometria sagrada é a raiz de todas as línguas do universo. Capítulo 5. O papel do Egito na evolução da consciência. Introdução a alguns conceitos básicos. Instrumentos egípcios e símbolos da ressurreição. Os antigos usavam determinados símbolos para representar os 3 aspectos da consciência que usamos para a nossa estada temporária aqui na Terra. Vocês verão representações desses símbolos em todo o mundo. Essas representações incluem um animal que vive no subterrâneo, que caminha sobre a terra e um que voa sobre a terra. O animal que vive embaixo da terra representa o microcosmo.
O que voa pelo ar representa o macrocosmo, e o que caminha sobre a terra representa o nível médio entre os dois, como nós. Os mesmos símbolos estão por toda parte. No Egito, vocês veem um abutre à esquerda, o olho direito de Horus no meio e depois uma cobra à direita, como a imagem. No Peru, há o condor, o puma e a cascavel. Para os índios americanos são a águia, o leão da montanha e a cascavel. No Tibete, uma galinha, um porco e uma serpente. Esta imagem mostra os instrumentos e símbolos da ressurreição usadas pelos egípcios. O objeto no ponto A é uma forma encurtada do cetro, que normalmente mede 1,20 metros de comprimento e tem uma forquilha em uma extremidade e um ângulo de 45 graus na outra. Era usado na nuca para transferir vibrações para todo o corpo. Junto com ele se usava o gancho e o mangual, que veremos logo a seguir. A seta B aponta para a oval, que normalmente é de uma cor vermelho alaranjado, que se vê sobre a cabeça dos iniciados. Essa era o símbolo da metamorfose, que acontece quando passamos pela ressurreição ou ascensão, quando literalmente mudamos a forma e alquimia do nosso corpo. A seta C mostra um gerador de energia, que eles usavam às vezes para aumentar as vibrações. Infelizmente, Tote foi embora antes de eu poder entender totalmente o uso desse objeto. A seta D indica Ankh, que entendo mais, e direi a vocês o que entendo. Esse é o instrumento mais importante de entendimento que eles possuíam. Do ponto de vista egípcio, é a chave para a vida eterna. A seta E indica um triângulo dentro de um triângulo, que é um hierógrafo egípcio para a estrela Sírius, o símbolo de Sírius A e Sírius B. O ponto F é apenas um nome, chamado cartucho. O pássaro no alto à direita é um abutre, que é sagrado para os egípcios e está associado à transição de um nível de consciência para o outro. Não tratarei dos outros itens da imagem, mas esses são alguns dos instrumentos usados pelos primeiros egípcios. No próximo vídeo, continuaremos com o tópico: a diferença entre morte, ressurreição e ascensão.